Bom dia, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à nossa live e meditação de hoje. A gente está aqui no Instagram e aqui no Insight Timer. Bom dia, Diana. Isso aí, gente. Vão chegando, vão dando um bom dia, vão dizendo da onde vocês estão. Essa troca energética, essa conexão aí nos ajuda bastante. Muito mais do que a gente imagina, tá? Então, vai chegando, vai dando bom dia, vai dizendo de onde vocês estão falando. Diana de Portugal, ai, minha vizinha quase, pode-se dizer assim, né? Diana, me fala aí de onde tu tá. Eu agora não tô em Portugal, mas normalmente eu moro em Lisboa, tá? Vão chegando, vão dando um oi aí, porque quando a gente começa a dizer bom dia, ó, Monte Sião, Minas Gerais, gente, isso cria uma conexão que a gente não imagina. A gente acha, isso é pra encher murcilha, como a gente diz, né? Não. Ó, Diana de Aveiro, Seja Arte, bom dia de Lisboa. Por quê? Quando a gente tá trocando, nem que seja um bom dia, dizendo da onde está falando, isso tudo, a gente já está numa conexão. E às vezes a gente fica com aquelas coisas assim, não vou falar, não vou me expor, porque a gente normalmente tem esse medo da exposição. A gente tem esse medo de ser julgado, de ser criticada, de errar. E aqui, um bom dia é uma coisa segura, digamos assim, para o nosso cérebro, né? Mas energeticamente tem uma conexão incrível. É diferente de tu entrar... Claro, não é todas as lives também que tu te conecta a ponto de querer dizer esse bom dia, da onde tu tá falando e tudo mais. Mas isso vai trazendo para nós cada vez mais essa conexão, tá? Pensem nisso. Muitas vezes, vou dar um outro exemplo, tá? Ainda, isso tem a ver com o tema da live de hoje, que é a influência da multidimensionalidade na nossa vida, tá? Vou começar exemplificando isso, por exemplo. Às vezes, a gente recebe ali vários WhatsApps e as conversas vão ficando para baixo e a gente pensa, depois eu respondo, depois eu respondo, depois eu respondo e acaba esquecendo. Certo? Então, veio uma mensagem da pessoa para nós criarmos aquela conexão. Quando a gente diz depois eu respondo, o que a gente começa a fazer? Deixo para depois. E normalmente o nosso cérebro esquece, porque a gente não fez na hora. E aqui tem duas questões. Além da gente esquecer e não criar conexão, ainda tem mais uma outra coisa que normalmente acontece, que é a seguinte: a gente acaba ocupando um espaço no nosso HD, tá? Eu sempre digo que o nosso cérebro é como um HD externo. Aqui tem 1 tera de memória. O nosso cérebro tem muito mais do que 1 tera, né? Mas o que acaba acontecendo? Eu tenho que responder aquele WhatsApp depois. Tu deixou uma informação pendente. E o que acaba acontecendo? Isso está ocupando espaço, roubando a nossa energia. Certo, gente? Olha, isso é uma coisa bem importante. Terminei meu café aqui. Desculpa eu estar tomando café, mas é o tempo depois do almoço de tomar o café e daqui a pouco eu tenho aula. Então tá tudo meio cronometrado. Mas eu faço questão de estar aqui todas as quartas-feiras com vocês, tá? Eu sou a Ana. Lu, suas mensagens diárias têm falado muito diretamente para o meu momento. Gratidão. Gratidão, Ana. Obrigada. Muito obrigada. Que bom. Fico feliz. Até já vou deixar o convite. Quem não participa da minha lista de transmissão, segunda, quarta e sexta-feira eu mando áudios gratuitos na lista, que também depois vai para o Spotify. Tá? Então tem mais conteúdo além das mensagens diárias, mas eu fico muito feliz. E olha que coisa maluca, gente. Eu tava agora há pouco também comentando com a minha amiga que a mensagem de hoje, eu disse pra ela:
Olha que coisa incrível, né? Eu peço a canalização normalmente de fim de semana, que é o tempo que eu tenho de canalizar com calma, de fazer as artes, de programar, né, as mensagens. E a mensagem de hoje foi, pum, pra mim. É muito, muito, muito lindo isso. Mas gratidão, porque essa conexão que eu falava antes, que toca outras pessoas também, né? Mas enfim, eu estava falando do nosso HD, que é o nosso cérebro. E quando a gente fica com aquelas coisas pendentes, e às vezes é assim, ó, é 10 segundos que tu mande um áudio, que tu escreva alguma coisa, e tu resolveu. O que tu faz nisso? Tu abre espaço para uma nova energia. E às vezes a gente não percebe o quanto as pequenas e grandes pendências estão sugando a nossa energia, tá? Vou dar na multidimensionalidade mesmo. Vou dar um outro exemplo. Eu tô, sei lá, devendo 5 euros para minha amiga. Tô devendo alguma coisa. Gente, isso é energia que tá vinculada. Já perceberam isso? E aí a gente acha que isso não dá desgaste energético. Isso também dá desgaste energético. E aí, o que tem a ver essa influência da multidimensionalidade na nossa vida? Vamos primeiro entender o que são as multidimensionalidades, tá? Nós, enquanto seres humanos, cheio de 60 mil pensamentos por dia, vários sentimentos, estamos no planeta Terra, terceira dimensão. Considerado terceira dimensão por quê? Porque nós, seres humanos, ainda vibramos muito no medo. Este é o sentimento predominante da humanidade, medo. E o que a mídia, enfim, tudo mais faz? O grande interesse é o quê? Que a gente continue no medo, né? Ontem ainda eu estava num grupo de amigas, a gente estava comendo uma pizza e aí uma começou a falar da guerra de Israel, né? E eu disse para ela, eu disse assim, a gente entende, sente empatia, sente compaixão, cada um reza, manda sua luz, enfim, né? Faz o que é possível, mas a gente tem que cuidar para não entrar nesse desgaste energético. Porque só de tu olhar na televisão, no próprio Instagram, em qualquer rede social, tu vai absorver aquela energia. E o que a gente pode fazer quando tu tá na mesma frequência energética que aquela pessoa? Nada. Tu só pode dar o que tu tem. E se tu tá com pena naquele momento, tu tá vibrando numa frequência muito baixa, que nem a tua luz tu pode enviar para Israel. Então, esse não é o assunto da live, mas eu tô dando o exemplo e eu acho que vale pra gente começar a ter consciência disso, tá? Mais do que a gente rezar, vibrar amor, vibrar isso tudo, é eu estar bem. Porque a partir do momento que cada ser humano eleva a sua energia, eleva a sua consciência, aí o coletivo começa a evoluir. Quando que a Terra vai sair de um planeta de terceira dimensão? Quando cada ser humano começar a elevar a sua consciência. Exatamente assim que funciona. E isso é o perfeito. Porque quanto mais a gente eleva a nossa consciência, como ser humano individual, a gente contribui para a coletividade. E aí a Terra começa a sair da terceira dimensão, tá? Existem vários outros grupos de seres, digamos assim, tá? Que estão na Terra, são seres multidimensionais. Por exemplo, arcturianos, lemurianos, sirianos, pleiadianos, tá? Tantos seres que já estão aqui na Terra junto conosco, claro que a gente não enxerga, né? Que são seres muito evoluídos a partir da quinta dimensão. A partir da quinta dimensão, a gente sempre fala que esta multidimensionalidade já começa a ser seres que estão sempre vibrando no amor.
certo? Ah, Lu, mas não tem matéria, não tem um corpo como nós aqui na terceira. Justamente por isso que para nós é tão difícil, porque a gente fica preso na matéria, no que eu posso tocar, no corpo que tá doendo, eu sinto dor. E aí a gente acaba não conseguindo sair para esta multidimensionalidade. Mas o que na verdade é a multidimensionalidade? É a gente saber e viver, principalmente, tá? Eu acho que muito mais do que saber, é lembrar constantemente que isso aqui da Terra, essa terceira dimensão, ela é finita. Esse corpo, matéria, é finito. Agora, a alma da Luciana, da Diana, de todas as pessoas que estão aqui agora, que vão assistir depois, isto é infinito. E quando a gente começa a trazer isto para a nossa vida diária, a nossa percepção muda, porque a gente para de ver algo como um problema pontual, algo como uma coisa, ai, é essa pessoa que me incomoda, ai, é meu chefe, ai, é o meu trabalho, ai, eu não tenho dinheiro. A gente para de ver a vida só dessa forma tão, eu não vou dizer simplória, mas de alguma maneira muito limitada, que é a nossa vida na terceira dimensão. Limitada, totalmente, inclusive a esse corpo. Agora, quando eu sei que existem outras dimensões, com outros seres de luz que já estão aqui nos ajudando a nós conseguirmos não só essa espiritualidade, mas a vibrar no amor, que é o que eu falava antes, que a gente precisa elevar a nossa frequência, as coisas começam a mudar de plano. E aí, qual é a grande questão e o nosso desafio? Trazer esta multidimensionalidade aqui para a Terra. Tem uma lei universal que diz que tudo que está ligado na Terra está ligado no céu, tá? Na Terra está ligado no céu. E isso tem, inclusive, de uma forma bíblica, né? Na Bíblia tem uma parte que diz que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E também, primeiro busque as coisas do reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Porque não é da terceira dimensão, dessas coisas que a gente está acostumado a se envolver, a gastar nossa energia, a baixar nossa frequência, tá? Essa passagem bíblica, e não estou falando... Todo mundo que já me acompanha sabe que eu não falo de religião, eu estou falando de espiritualidade, multidimensionalidade, são coisas muito diversas, tá? Então, quando eu cito esse trecho da Bíblia, eu não estou falando de religião, nem católica, nem espiritual, nem do espiritismo, nada disso. Quando eu estou falando desses seres ascensionados e multidimensionais, não tem a ver com o espiritismo, tá? Só que, como a gente tem esta alma, todos nós somos seres multidimensionais. E a gente, enquanto ser humano, ainda com esse corpo físico, a gente pode transitar em outras dimensões, certo? A gente pode estar conectado em outras dimensões. E o que, por exemplo, a Seja Arte, a Ana me disse aqui, né? As mensagens diárias canalizadas. Gente, eu canalizo essas mensagens, todos vocês são canalizadores. Todos vocês poderiam estar conectados com esses seres, com o Criador, com esta multidimensionalidade, a todo momento. A grande questão é o quê? Quanto mais eu estou na terceira dimensão, na Terra, na matéria, preocupada com isto, mais eu não consigo me conectar com as multidimensões. Mas que está aí disponível para todos nós? Sim, certo? É a gente se conectar com esta multidimensionalidade. E isto é o que? Uma escolha. Claro que nós precisamos
de algumas coisas, fazer algumas coisas. Primeiro, é importante que a gente tire um tempo, provavelmente, para fazer uma meditação, tá? Eu consigo canalizar muita coisa quando eu estou em contato com a natureza, por exemplo, tá? É quando eu me sinto que eu recebo mesmo mais informações, certo? Agora, todo ser humano aqui na Terra tem essa possibilidade. O que ele precisa fazer? Ele só precisa, talvez não, com certeza, desconectar da mente e conectar com o seu coração. A partir do momento que a gente sai dessa mente barulhenta, essa mente ilusória, essa mente que está o tempo todo dizendo perigo, perigo, trabalha, 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 o que a gente está fazendo? A gente está se distanciando desta multidimensionalidade. Agora, essa multidimensionalidade, ela está acontecendo o tempo inteiro na nossa vida, gente. Eu, como vivo já, apesar de viver bastante na Terra, né, assim, com a terceira dimensão, mas eu me conecto muito com a multidimensionalidade, eu tenho exemplos quase que diários de pessoas que surgem na minha vida, de facilidades que acontecem que eu não sei explicar. E eu não tenho que explicar, eu só tenho que sentir. Acabei de dizer isso, tá? Porque qual é o problema? Vocês com certeza também têm esse monte de representações, né, na nossa vida. Vocês também recebem várias coisas, mas o que às vezes a gente faz? Eu quero entender como isso funciona por A mais B. Aí a gente quebra essa conexão com o coração e a multidimensionalidade, porque a gente fica aqui, ó, quero entender. E olha, por mais que os meus treinamentos, eu sempre ensino técnicas de controle mental, pra gente controlar os pensamentos, que vai controlar a nossa emoção e, obviamente, a nossa vibração. Porém, o que mais importa? Que eu saiba quando eu tenho que controlar os meus pensamentos e quando eu tenho que sair deles e focar no coração. Isso é uma coisa fundamental que a gente também precisa aprender, tá? Inclusive nos meus treinamentos e principalmente nas sessões individuais, é o que eu falo. A gente tem que desconectar dessa mente barulhenta que tá o tempo inteiro vibrando lá no medo, mentindo pra gente, e conectar no coração. Aí eu consigo trabalhar a minha multidimensionalidade, cada um de nós, não só a Luciana, tá? A gente consegue trabalhar nossa multidimensionalidade de maneira muito fácil e efetiva. O que eu digo efetiva? Quando tu percebe que isso tá tudo conectado, tá? Quando tu percebe que tu tá recebendo mensagens o tempo inteiro do universo. Gente, são coisas incríveis. Vou dar um exemplo para vocês. Domingo, eu tô em Malta, vou ficar 1 mês em Malta, né? Então, é um país, uma ilha, na verdade, que, teoricamente, eu só conheço a minha amiga que tá estudando comigo. Tem muitos brasileiros, sim, tem muitos brasileiros, tá? E no meu curso também tem muitos brasileiros. Agora, eu fui fazer um passeio domingo com a minha amiga num lugar bem afastado que era uma piscina natural. Nós estávamos lá na piscina e aí a gente estava saindo já da piscina, a gente estava indo embora. E aí a minha amiga disse, quem sabe a gente vai ali ver como é que é a água para ver se a gente se anima a entrar no mar. E eu disse, vamos. Quando a gente chegou bem pertinho, tinha uma outra menina e ela ouviu nós falando português. E aí a gente viu que ela também era brasileira. Uma brasileira que mora em Barcelona, que estava ali de passagem exatamente naquele local, olha isso, e que nos ajudou depois, filmou o nosso banho, acabou saindo o banho de mar maravilhoso e tal e coisa. E aí depois, quando a gente disse, ok, obrigada, e estávamos indo embora. Daqui a pouco ela disse, eu vou voltar lá para outra praia com o barco, e nós íamos voltar de Uber ou de ônibus. Aí ela disse, vamos lá, porque de repente tem lugar para vocês no barco, vocês compram o ticket lá. E a gente foi. Gente, primeiro,
Ela foi de carona no barco e deu o ticket dela pra gente. A gente chegou lá na outra praia que a gente tinha que chegar, teoricamente com a maior facilidade, porque nem acabamos dando depois um dinheiro pro menino, porque a gente disse, não, peraí, a gente precisa pagar isso. Olha o que eu falei da energia, né? A energia de troca, o que é certo, porque o que eu tô emanando, eu tô recebendo do universo. Aí a gente pagou o menino e ela tava nos esperando. Ela disse, eu acho que eu posso almoçar com vocês. Eu disse, beleza. Começamos a almoçar, vimos várias coisas em comum e tal. Gente, ela é amicíssima da minha amiga de Valência. Olha isto. Então, eu tenho uma amiga em Valência que é amicíssima dela que mora em Barcelona. Olhem essas conexões. Aí eu costumo dizer sempre que o mundo é uma ervilha, né? Eu uso muito essa frase, porque a gente pensa no mundo com 8 bilhões de pessoas. Nossa, todo mundo, ninguém se conhece. É aí que tá o erro. Se eu tô bem, eu tô fazendo isso para as 8 bilhões de pessoas. Agora, se eu não tô bem, eu também tô prejudicando as 8 bilhões de pessoas. É o que eu falava no início. Por isso que a gente tem que buscar constantemente a nossa elevação espiritual, energética, emocional. Tudo isto, certo? Por quê? Porque somos nós. Vocês já devem ter ouvido essa frase. Somos nós. E isso que a multidimensionalidade quer na nossa vida. Certo? Que a gente realmente se sinta parte, pertencente. E aí acontecem essas conexões, que nem eu falei do mundo é uma ervilha, que eu dei o exemplo. Mas isso é o quê? É mais uma prova dessa multidimensionalidade. Porque qual a probabilidade de numa praia distante, uma piscina natural, em Malta, eu conhecer uma amiga da minha amiga? Tão próxima, sabe? E aí, por quê? Porque eu tinha que conhecer essa pessoa. E aí, ontem eu acabei indo jantar com ela, foi incrível e tal. É mais uma pessoa na minha vida que vai ser minha amiga também. Então, eu tô contando esses casos só pra gente perceber que na nossa concepção, é coincidência. Na multidimensionalidade não existe coincidência. Primeiro passo. Não existe coincidência, não existe acaso. Só que a gente não pode ficar tentando explicar por que naquele dia, naquela hora, assim, aconteceu isso. E eu tô dando um exemplo para uma coisa boa, mas também pode ser para uma coisa que não é, que eu gostaria que acontecesse. Eu não vou dizer que é uma coisa ruim, eu não gostaria que acontecesse. Já aconteceu também, tá? Quando me lembro de alguém que já não vejo há muito tempo e no dia a seguir ela aparece, é algo desse gênero. Também, Diana, exatamente. Por quê? Porque tu te conectou energeticamente com esta pessoa, no outro dia ela aparece, tu chamou essa pessoa. Estão entendendo por que eu tô dizendo que é tão importante a gente estar com a frequência elevada? Porque a gente está chamando essa pessoa, como a Diana colocou, a gente está chamando coisas boas ou coisas não tão boas assim. A gente está chamando oportunidades ou dificuldades. Isso é a multidimensionalidade na nossa vida. Por isso que eu falo, a influência da multidimensionalidade, além de todos os seres, é o quê? É eu ter consciência de que eu sou um ser multidimensional e que, de acordo com como eu estou vibrando, é como eu vou atrair. Exatamente esse exemplo, Diana. Isso nada mais é do que a nossa vibração. É a lei universal, gente. Isso que eu tô falando, não tô inventando, não tô... Nada. É a lei da vibração, é uma lei universal. Quer queira, quer não, isso vai acontecer. Por isso que eu tô dizendo, qual é o nosso poder? Controlar a nossa mente, os nossos pensamentos e a nossa frequência energética. Essa é a nossa função. Porque quando eu tô fazendo isso, por que eu digo que eu tenho
realmente na minha vida muitas bênçãos, né? Eu digo que eu sou uma pessoa abençoada e sou, porque todos os dias eu tenho eventos na minha vida, exemplos de que eu sou uma pessoa abençoada. Independente de onde eu estiver. Por quê? Porque eu estou conectada com a minha energia, cuidando da minha frequência e me conectando com essa multidimensionalidade, tá? E assim como eu faço, todos vocês, todos nós seres humanos, nós temos este poder. Ah, tem que ter mediunidade, tem que ter isso, tem que ter... Não, tá? Porque todos nós, eu não gosto muito da palavra mediunidade, eu gosto mais da palavra conexão, tá? Porque como eu falei, mediunidade parece que remete ao espiritismo, eu não tô falando de espírito aqui ou do espiritismo, tá? Todo mundo tem esse poder de clarividência, clareaudiência, todo mundo tem. E todo mundo já sentiu alguma coisinha, nem que seja um arrepio quando passa. Aqui em Malta, eu falei pra minha amiga, eu disse assim, nossa, que a gente sai na rua de vez em quando, e eu digo pra ela, tá sentindo esse cheiro? Aí ela diz, eu sinto também, às vezes ela sente, às vezes não. Tem alguma coisa ali querendo se comunicar com a gente. E a gente tá tão aqui, ó, medo, que tu não percebe vários sinais que estão todos os dias na tua vida, tá? Então, olha para isto, perceba isto, porque assim como eu canalizo, né, obrigada mais uma vez, as mensagens e me conecto diariamente com essa multidimensionalidade, todos vocês podem. E eu posso garantir só uma coisa para vocês, o quê? Que quanto mais a gente está conectado com essa multidimensionalidade, mais oportunidades e facilidades chegam na nossa vida, o tempo inteiro. Eu poderia falar inúmeros exemplos, tá? E aí a gente também tem a certeza de que tudo que chega para nós, mesmo sendo um problema, tem um porquê. Tem ali alguma coisa. E aí eu vou ver esse problema, essa coisa que eu não queria, de uma outra maneira. O que tem aqui pra mim? O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que perceber? Com quem que eu tenho que falar? E aí a gente começa a desenvolver cada vez mais isto, ok? Gente, vou convidar vocês agora para uns 2-3 minutinhos, a gente só fazer uma breve meditação para colocar aí alguns downloads, ok? Vamos lá, então. Então, vou convidar vocês para fechar os olhos, fiquem confortáveis, vai conectando com seu coração, respira lento e profundo e deixa agora todo o ar mover o seu corpo. Sinta que as suas células, o seu corpo todo se movimenta. E agora você se conecta através de um tubo de luz na terra e no céu. E neste momento eu peço para que toda a equipe multidimensional que está presente aqui, toda a egrégora de amor, retire de nós todas as crenças que ainda estão nos impedindo, que ainda estão nos dando medo e que ainda não permitem que a gente consiga ativar a nossa potência multidimensional. Respira lento e profundo, imagina toda essa densidade saindo lá para o alto e indo para a luz de Deus. Respira. E agora todos os nossos medos, todas as nossas dores da terceira dimensão que ainda nos impedem de acessar a nossa multidimensionalidade, a nossa conexão com essas outras dimensões, de maneira leve, de maneira tranquila, seja agora cancelada, descriada, deletada e enviada para a luz de Deus. Respira lento e profundo e deixa ir lá para o alto, para a luz de Deus. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que coloque em cada um de nós a definição mais elevada
de clareaudiência, de clarivisão e a centelha de luz do nosso coração ativada. Respira lento e profundo, imagina uma luz violeta entrando pelo topo da tua cabeça, passando por todos os teus chakras agora, células, moléculas, e todo o seu corpo fica numa luz violeta. Respira, isto vai continuar integrando. Simplesmente sinta, conecta com seu coração, com esta luz que desce para o centro da Terra e te conecta com o planeta, com as pessoas, com toda a natureza, te trazendo para o aqui e agora. Respira lento e profundo, vai abrindo os olhos, vão me dizendo como é que vocês estão se sentindo. Me digam aqui se tá tudo bem. Gente, toda quarta-feira, 8h30, Brasil, 12h30, Portugal, 1h30, Malta, enquanto eu estiver em Malta. Instagram, Insight Timer, tá? A gente se encontra. Eu tô abrindo, ainda tenho 2 vagas para mesa radiônica decágono, que começa o dia 14, dia de eclipse, e terminamos dia 28, dia de eclipse, que toda a equipe multidimensional vai estar fazendo esse trabalho. Se vocês quiserem saber, me chama no direct ou no WhatsApp, que eu falo mais. É um trabalho que está com um valor super acessível para participar, R$57 ou 10 euros, tá? E só precisa me dar o nome e a data de nascimento, que a equipe multidimensional cuida do restante, tá bom? Gratidão a cada um de vocês que tá aqui. Eu vou subir essa live para o YouTube, então se vocês quiserem depois compartilhar com alguém, vai ficar lá gravado e salvo, tá bom? Beijo, gratidão e até a próxima.